Olá pessoal, sejam bem-vindos à mini aula de bioestatística com o Jamov. A gente vai abordar uma parte epidemiológica aqui dentro do Jamov. Meu nome é Marcelo Correia e nessa mini aula a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Deixa eu só colocar outra transição de tela para ficar melhor. Pronto. O Jamov, falar um pouco sobre o processo de carregar os dados, um exemplo bem prático e pequenas práticas de estatística aqui dentro, tá bom? Então, falando um pouco sobre o Jamov, ele é um software de análise estatística, que ele tem uma interface bem simples de utilizar e lembra muito diversos outros softwares que tem por aí. Ele utiliza a linguagem R como motor de análise. Ele faz estatísticas descritivas, inferenciais, modelagens, testes de hipótese e possui código-fonte aberto e gratuito. Tá? Então, para a gente utilizar o Jamov, a gente faz um processo de carregar o Jamov. Eu vou estar apresentando isso ao vivo para vocês, tá? Ele tem diversos formatos que ele suporta, tá? Desde dados de Excel, até de softwares estatísticos mesmo que existem no mercado, até mesmo LibreOffice ele consegue carregar diretamente, tá? E aí eu vou estar mostrando para vocês como faz o processo de carregamento dentro do Jamov, com um pequeno exemplo que eu vou estar abordando mais à frente, mas se você quiser abrir, só ilustrando aqui, você vai no botãozinho que tem de 3 linhas, eu vou mostrar ao vivo também, opção abrir este PC e apertar procurar para carregar o banco de dados, e é bem simples de fazer isso. Eu vou apresentar com esse exemplo aqui, que é um exemplo fictício de 80 pacientes com 11 variáveis coletadas sobre fatores de risco cardiovascular, onde eu tenho idade, MC, pressão sistólica e diastólica, colesterol, glicemia, sexo, se ele tem atividade física, hipertenso e se ele é fumante ou não. Tá? Então, a gente vai abrir isso agora no Jamov. Para carregar muito simples, como eu disse, né? Vou maximizar aqui. Deixa eu só trocar a tela, que aí vocês vão enxergar melhor. Pronto. Aqui eu vou no botãozinho das 3 linhas, abrir este PC e procurar. Tá? Então eu vou aqui na área de trabalho, que foi onde eu salvei, dados bioestatística Jamov. E aí eu tenho o banco de dados carregado, como se fosse no Excel, as colunas e as informações todas aqui coletadas. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente faz qualquer análise epidemiológica, bioestatística, a gente faz uma análise descritiva desses dados. Para fazer análise estatística descritiva no Jamov é bem simples. Você vai em exploração e escolhe a opção estatística descritiva. Tá? Apresentando para vocês aqui ao vivo, exploração, estatística descritiva. E aí eu seleciono as variáveis que eu quiser. Tá? Aqui na aula, para essa mini aula, eu coloquei todas as variáveis numéricas, tá? Então eu vou selecionar todas as variáveis numéricas e vou colocar aqui, tá? Então, ó, idade, IMC, pressão sistólica e diastólica, colesterol e glicemia, tá? Então, eu selecionei essas opções, eu vou ordenar esses dados em linha para ficar com uma visualização melhor. E aqui eu vou selecionar a opção percentis e vou desmarcar a opção mediana, tá? Então, eu vou clicar nessa setinha aqui só para eu poder arrastar a minha telinha e visualizar isso melhor, tá bom? Então, a gente conseguiu fazer toda a parte de estatística descritiva de forma bem simples aqui no Jamov, tá? Falando um pouco sobre as medidas que a gente obteve, eu vou estar mostrando para vocês, a gente conseguiu a média, o desvio padrão, a mediana, que é o percentil 50, e os percentis 25 e 75, tá? Falando um pouco sobre a média, tá aqui, ó, média. A média nada mais é do que eu pegar todas as informações numéricas de cada pessoa, no caso as 80 pessoas, e dividir pelo número dessas pessoas. Então eu vou pegar todas as idades de cada um desses pacientes e vou dividir por 80. E aí a gente obtém a média, tá? Então eu tenho a média de idade de 49 anos aproximadamente, IMC de 26, pressão sistólica média de 127, diastólica de 65, colesterol médio de 180 e a glicemia de 87,5, tá? Junto com isso eu tenho o desvio padrão, que é a medida de dispersão que a gente utiliza para calcular, por exemplo, o intervalo de confiança, tá? Tá aqui, ó. E aí a gente utiliza isso para calcular o intervalo de confiança. Eu vou estar apresentando só o desvio padrão nessa mini aula, então para cada uma dessas médias eu tenho o desvio padrão também calculado. Eu tenho o mínimo e o máximo, tá? Não está nos slides, mas o mínimo é o menor valor, o máximo é o maior valor, e eu tenho os percentis, tá? O percentil 50, que é a mediana, é o valor que ocupa a metade dos meus dados ordenados, ou seja, eu pego os meus dados, ordeno do menor para o maior, e eu pego quem está literalmente no meio, tá? Essa é a mediana.
E o percentil 25 e o percentil 75 é também o mesmo raciocínio, tá? Só que aí eu estou pegando o meio da metade inferior dos meus dados e o percentil 75 eu estou pegando o meio da metade superior dos meus dados, tá? Lembrando, os dados ordenados, tá? Então, eu tenho aqui também a mediana desses valores e o percentil 25 e 75, tá? Então, com isso, eu tenho a parte numérica toda feita. Eu também posso fazer gráficos, né? Eu vou montar um pequeno gráfico aqui, por exemplo. Eu vou aqui na seção de gráficos, eu vou montar um box plot e eu vou colocar a pressão sistólica aqui, que nem no slide da aula, a pressão sistólica, desculpa, o IMC, perdão, por sexo, tá? IMC e sexo. Então, o que eu estou obtendo aqui, ó, é uma visualização gráfica dessa informação numérica dos percentis, separada tanto por sexo, tá? Eu vou dar uma minimizada aqui no zoom para ficar um pouco mais fácil de visualizar, ó. Tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, tá bom? Então, isso eu consigo também obter essa informação graficamente dentro do Jamov, tá? E aí agora a gente pode também fazer testes de hipótese, que são perguntas aos dados. Por exemplo, será que pressão arterial sistólica é diferente entre fumantes e não fumantes? Será que a gente tem pessoas fisicamente mais ativas sendo fumantes ou não fumantes? E a partir disso a gente consegue fazer essas perguntas. Então a gente vai fazer, por exemplo, agora um teste de hipótese, um teste T, para comparar essa primeira pergunta da pressão sistólica entre fumantes e não fumantes. Tá? Para fazer isso é muito simples, gente. A gente vai aqui, de novo, em análises, perdão, teste T para amostras independentes. Clicando aqui, eu coloco a informação da pressão sistólica e separo isso por fumante ou não fumante. Então aqui o que a gente está obtendo? A gente está obtendo que de fato existe uma diferença estatisticamente significativa, o valor de P abaixo de 0,05. Então essa diferença existe. Eu só não sei ainda como é essa diferença. Eu posso clicar tanto nas estatísticas descritivas quanto nos gráficos descritivos para ver essa diferença. E aí a gente pode observar que a média da pressão sistólica ela é aumentada dentro do grupo de fumantes em relação ao grupo de não fumantes. A média é diferente entre um e outro e a gente consegue também observar isso graficamente, tá bom? E aí, isso aqui é só a reprodução do que a gente acabou de fazer. Então existe uma diferença estatisticamente significativa entre fumantes e não fumantes e os fumantes têm pressão arterial sistólica aumentada, tá? A gente pode fazer também a questão de ver dentro de fumantes e não fumantes quem era mais fisicamente ativo através de um teste Q quadrado, que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então como é que a gente faz isso? Frequências, amostras independentes, e aí a gente seleciona para a coluna fumante e não fumante, e a gente coloca atividade física nas linhas. Tá? Então a gente consegue obter aqui o teste de contingência. A gente está vendo que o valor de P não é significativo. A gente não tem diferença estatisticamente significativa entre fumantes e não fumantes. Tá? E a gente consegue fazer um percentual em colunas para estar obtendo os percentuais dentro dessas colunas. E também, graficamente, a gente pode fazer um gráfico de barras, onde a gente compara o grupo de atividade física, sim ou não, e as barras que são os fumantes e não fumantes. Tá? Então, é bem simples de se fazer isso dentro do Jamov. Tá? Então, a gente viu que não tem diferença entre fumantes e não fumantes. Tá? A gente também consegue fazer gráficos de correlação e verificar, por exemplo, se tem correlação entre IMC e pressão arterial, IMC e idade. Para isso, a gente vai no Jamov, a gente vai em regressão, matriz de correlação e seleciona essas informações. IMC, idade, tá? E pressão arterial sistólica. E aí a gente pode também fazer isso graficamente, tá? E aí, graficamente, o que a gente está obtendo? Está vendo que existe uma correlação entre pressão arterial sistólica e IMC, que é uma correlação fraca, e uma correlação moderada entre pressão arterial sistólica e idade, tá? A gente vê isso pelo R de Pearson, o valor de P significativo, e a gente consegue também visualizar isso graficamente aqui na nossa matriz. Tá? E aqui é a representação disso nos slides. Então, a gente acabou de atestar essas correlações. Gente,
Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.